A graça e a paz a todos. Eu sou o pastor Valmir Vieira, casado com a pastora Isa Vieira, e nós somos o Ministério Atos 29 Mission, ministério profético e um ministério missionário. Estamos preparando e habilitando corações ardentes para o comissionamento do ID. E nós vamos iniciar uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Amém? Apocalipse, revelação, no grego, uma descoberta, revelação de grande conhecimento. E nós vamos dar um título aqui de Revelação de Jesus Cristo. Amém? Esse livro, o livro de Apocalipse, foi escrito por João, o apóstolo João, e há datas aproximadas entre 70 e 95 depois de Cristo. As evidências em Apocalipse indicam assim que ele foi escrito durante um período de extrema perseguição, muita perseguição aos cristãos. E sob a inspiração do Espírito e do Antigo Testamento, João, sem dúvida, vinha refletindo sobre os acontecimentos horripilantes que ocorriam em Roma, em Jerusalém, quando ele recebeu a profecia de que estava para acontecer. A intensificação do conflito espiritual confrontando a igreja, perpetrada pelo Estado anticristão e numerosas religiões anticristãs. Nesse estudo, nós vamos iniciar com um breve panorama. Então, preste atenção, que o objetivo das mensagens era fornecer estímulo pastoral aos cristãos perseguidos, confortando, desafiando e proclamando a esperança cristã garantida e certa, junto com a garantia de que em Cristo eles estavam compartilhando o método soberano de Deus de superar totalmente as forças do mal em todas as suas manifestações. Apocalipse também é um apelo evangelístico a todos aqueles que estão atualmente vivendo no reino das trevas para entrarem no reino da luz. Então, o livro de Apocalipse é um livro de vitória. É um livro que nós temos que ter mais conhecimento. Eu vejo muitas pessoas, eu tenho receio disso, não. Porque a mensagem central do Apocalipse é que reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse tema foi validado na história devido à vitória do Cordeiro, que é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Entretanto, aqueles que seguem o Cordeiro estão envolvidos em um conflito espiritual contínuo. E sendo assim, Apocalipse fornece o maior discernimento quanto à natureza e tática do inimigo. O dragão, frustrado por sua derrota na cruz e pelas consequentes restrições impostas sobre a sua atividade, e desesperado para frustrar os propósitos de Deus perante seu destino inevitável, desenvolve uma trindade forjada para pelejar com os santos. Nós vamos ver tudo isso. A primeira besta ou monstro simboliza a realidade do governo anticristão, o poder político. E a segunda, a religião anticristã, a filosofia e a ideologia. Juntos formam a sociedade, comércio, cultura secular, cristã, definitivamente enganosa. Veja bem, cultura secular cristã definitivamente enganosa e sedutora. A meretriz Babilônia, composta por aqueles que habitam a terra. Eles, portanto, possuem a marca do monstro e seus nomes não estão registrados no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. O dragão delega continuamente seu poder restrito e autoridade aos monstros e seus seguidores, a fim de enganar e desanimar qualquer pessoa quanto ao propósito criativo redentor de Deus. É apenas um panorama que nós estamos iniciando. Amém? Preste atenção que nós vamos cada vez mais nos aprofundar na palavra. João recebeu essas profecias através de visões vividas, contendo imagens simbólicas e números que ecoam aqueles encontrados nos livros proféticos do Antigo Testamento. João registra essas visões na ordem cronológica na qual as recebeu, muitas das quais retratam os mesmos acontecimentos através de diferentes perspectivas. Entretanto, ele não fornece uma ordem cronológica,
na qual determinados acontecimentos históricos devem acontecer. Por exemplo, Jesus nasceu, você vai ver no capítulo 12. É exaltado no capítulo 5. E está caminhando em meio à sua igreja no capítulo 1. A besta que ataca as duas testemunhas no capítulo 12 não é trazida à existência até o capítulo 13. João registra uma série de visões sucessivas e não uma série de acontecimentos consecutivos. Ok? Toda a mensagem é notificada. Há um segredo para a compreensão das visões, todas as quais contêm linguagem figurada que aponta para a realidade espirituais, em por trás das experiências históricas também. Os sinais simbólicos são essenciais porque a verdade espiritual e a realidade invisível devem sempre ser comunicadas a seres humanos através de seus sentidos. Os símbolos apontam para o que é definitivamente indescritível. Por exemplo, o relato dos gafanhotos demoníacos, do abismo, cria uma impressão vivida e horripilante, mesmo que os mínimos detalhes não tenham a intenção de serem interpretados. Quase todos os títulos usados em várias partes do Novo Testamento para descrever a natureza divina humana e a obra redentora de Jesus são mencionadas pelo menos uma vez no Apocalipse, que junto com uma série de títulos adicionais nos fornece uma revelação multidimensional da posição presente do ministério contínuo e da vitória definida do Cristo exaltado. Amém? Embora o ministério terreno de Jesus seja condensado entre a sua encarnação, ascensão, o Apocalipse afirma que o Filho de Deus, como Cordeiro, terminou completamente a sua obra de redenção através do seu sangue. Os pecadores foram perdoados, purificados, liberados e fizeram reis e sacerdotes. Olha que coisa linda. Todas as manifestações resultantes da sua vitória aplicada baseiam-se em sua obra que termina na cruz. Portanto, Satanás foi derrotado. Jesus ressuscitou dos mortos e foi entronizado como soberano absoluto sobre toda a criação. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e deve receber a mesma adoração que recebe Deus, o Criador. A descrição do Espírito Santo como o 7 Espírito de Deus é distinta. O número 7 é um número simbólico, qualitativo, comunicando a ideia de algo completo e, quando relacionado a Deus, a ideia de perfeição. Tá? Ele é quantitativo, mas quando nos relacionamos, o número 7 com Deus é a perfeição, tá? Uma totalidade. Portanto, o Espírito Santo é manifestado em termos de perfeição de sua atividade dinâmica complexa. As 7 tochas de fogo sugere seu ministério iluminador, purificador e energizador. O fato que os 7 Espíritos estarem diante do trono e de serem simultaneamente os olhos do Cordeiro significa a trindade, uma trindade una, essencial de Deus, que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Trata-se de um habitar mútuo de pessoas sem dissolver as distinções de ser funções essenciais. Cada uma das mensagens para as 7 igrejas é do Senhor exaltado, mas os membros individuais são incitados a ouvir o que o Espírito diz. O Espírito diz somente o que o Senhor Jesus Somente. O Espírito diz somente o que o Senhor Jesus diz. Portanto, o Espírito é o Espírito da profecia. Cada profecia genuína é inspirada pelo Espírito Santo e presta testemunho a Jesus. As visões proféticas são comunicadas e João somente quando ele está no Espírito. Ela é comunicada a ele quando ele está em Espírito, em comunhão com Deus. Tudo é passado para ele. O conteúdo dessas visões não é nada menos do que, qual é o nosso título? A revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o capítulo 1 de Apocalipse?
A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João e as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e a paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai. Ele é a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassarem. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. A revelação, ela traduz, sabe, essa palavra de descoberta. Quando o anjo vem para mostrar para João, o seu servo de Deus, ele está ali para escrever, ele está pronto para fazer o que tem que ser feito. E ele começa a ter as revelações que Deus vai passando para ele através do anjo. E no versículo 11, a palavra diz assim: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas de Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele começa a escrever. E é interessante que as igrejas, elas têm elogio, elas têm crítica, elas têm instruções, elas têm promessas. 2 igrejas não têm críticas, que é Esmina e Filadélfia. Uma igreja não tem elogio, Laodiceia. A igreja de Éfeso, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e o que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achasses mentirosos. E tens perseverança e suportasse prova por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonasse o teu primeiro amor. Ele dá um elogio para Éfeso. Rejeita o mal, persevera, é paciente. Ele critica: o amor por Cristo não é mais fervoroso. Eu vou repetir: o amor por Cristo não é mais fervoroso. Ele fala: vai praticar as primeiras obras. Vai praticar. E a promessa que ele dá para Éfeso é muito linda, que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lembrar do panorama, que eu estou falando palavras que eu disse lá no panorama. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É a promessa da árvore da vida. E ele vai para Esmina. Na Esmina tem elogio, não tem crítica, tem instrução e tem promessa. Em Esmina, ele diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmias do que a si mesmos se declaram judeus que não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer.
Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É muito lindo. Ele diz, você suporta graciosamente o sofrimento. Eu quero que você comece a fazer esse estudo, mas também comece a aplicar isso na sua vida, na sua igreja. Ele vai falando de coisas assim que a igreja está suportando, as pessoas estão suportando de falsas pessoas que estão ali dentro. Mas ele está ali. Ele dá uma instrução, porque a igreja está firme, está sofrendo, mas ela está firme. Ele diz assim, a tua pobreza, né? Tribulação, pobreza, mas tu é rico. Aqueles que se dizem judeus que não são. Sinagoga de Satanás. Mas ele está mostrando que a igreja tem que se manter fiel. Fiel. Sempre fiel. Essa instrução que ele fala, seja fiel até a morte, é porque ele tem certeza que vai ser. É isso, é esse panorama, é essa ideia que você tem que ter como igreja, ser fiel. Ele te dá uma promessa, a coroa da vida. Ele vai para Pérgamo. Ele dá elogio, tem crítica, tem instrução, mas tem promessa. Todas têm promessa. Ele tem promessa para mim e para a sua vida também. Ele tem promessa. E na igreja de Pérgamo ele diz assim, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negasse a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comeres coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim também tu tens o que as mesmas formas sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se e não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Preste atenção. Preste atenção sobre Pérgamo. Ele fala, todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí sobre que sustenta a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta que só falava as coisas de Deus. Porém, o seu coração era corrompido. Balaão tinha um coração extremamente corrompido. Balaão, ele falava o que Deus mandava falar, mas ele estava totalmente corrompido. Se você for para o livro de Números, você vai estudar, você vai ler sobre Balaão, quando a jumenta fala, toda essa história, todo mundo conhece, mas pare para entender por que Balaão é um falso profeta. Quantos falsos profetas tem por aí hoje? Então preste muita atenção nisso, para você não entrar em ciladas de Satanás. Não entrar em prostituições, em tudo que Deus não quer. Essas cartas, elas não servem, elas são claras, elas não servem para hoje. É uma carta que você tem que entender e aplicar isso na sua vida. Não entre em doutrinas erradas, não entre em filosofias erradas. Mas creia que há promessa para a sua vida. Há promessa. Um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. E a instrução é arrepende-se. A instrução é arrepende-se.
As igrejas hoje estão precisando disso, entender o que é arrependimento, arrependimento verdadeiro. A crítica é: você tolera imoralidade, idolatria e heresia. Saiam disso. Saiam disso. A palavra de Pérgamo é uma palavra explícita para hoje. Pare de tolerar a imoralidade. Pare de tolerar a idolatria e a heresia dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor. Vá para a igreja para adorá-lo. Então, para você adorar, você tem que se arrepender. A promessa virá. A promessa é certa. Amém? Que Deus abençoe e depois nós vamos dar continuidade ainda nas outras igrejas, tá bom? Que Deus venha te abençoando cada vez mais, em nome de Jesus.